Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer coisa para vocês, meus queridos do meu coração. Aí eu gosto tanto de conversar com vocês que vocês não têm noção. Mas eu gosto muito mais quando vocês estão lá na nossa comunidade, no Jornal do Universo, porque aí a gente pode trocar ideia, ou nos meus cursos, não importa. Mas hoje nós vamos falar sobre o medo. Eu tenho medo do quê? Você tem medo do quê? Né? Medo é uma coisa assim que dá medo, só de falar medo, não dá medo. Ai, que medo que eu tenho, gente. Mas sabe do que eu tenho medo de verdade? Que você esqueça de acionar o sininho, de compartilhar o vídeo, de comentar, de mandar coraçãozinho, ou de mandar mãozinha também, pode ser, não tem problema nenhum. Né? Pode mandar as duas mãozinhas se quiser, pode tudo, você pode tudo, porque eu não tenho medo de quase nada. Vou contar para vocês uma coisa que eu tenho muito medo. Eu vou começar falando do meu medo. Mas eu acho que eu tinha medo, acho que agora eu não tenho medo não, de rato. Antes eu morria de medo de rato. E eu acho que muita gente tem medo de rato. Mas as pessoas falam, eu tenho medo de rato, porque o rato transmite peste. Não, eu tinha medo do rato porque o rato era o rato. Eu não tinha nenhum embasamento para ter medo de rato. Aí olha que interessante, como que a nossa psique funciona. Um dia eu estava assistindo um filme lá, não sei porquê, o que eu estava fazendo, que era tipo de um filme de faroeste, mocinho e bandido. Não era faroeste porque eu não gosto de faroeste, era mocinho e bandido. Bom, eu sei que aí o bandido pegou o mocinho, pôs ratos dentro. Aliás, tinha uma tortura antiga. Ai, depois eu te conto. Mas deixa eu voltar aqui ao rato. Pôs rato num saco de estopa e amarrou na cabeça do mocinho. E o mocinho ficou se debatendo, eu com aquela aflição. Na época, eu estava com o meu primeiro psicanalista ainda, o Francisco, do qual eu tenho muitas saudades, que foi ótimo para minha vida. E aí o mocinho se debatendo com os sacos, e aí começou a aparecer no saco de estopa manchas de sangue. Aí eu já imaginei, porque o rato se enfia em qualquer buraco, porque ele não tem osso, né? Então ele pode passar por baixo das coisas. Aí o mocinho ficou parado. O bandido falou, morreu, né? Pensou o bandido, não só o bandido, como eu também. Mas no que ele tira o saco do bandido, o rato, do bandido não, perdão, do mocinho, o mocinho tinha mordido o rato. E o sangue era do rato, não era do mocinho. A partir daquele instante, eu perdi o medo do rato. Sabe por quê? Não sabe, mas eu vou te contar. Porque eu descobri uma solução caso um rato viesse me atacar. Eu percebi naquele momento que eu poderia mais que o rato, no lugar de deixar o rato me morder, ficar indefesa, sofrer, entrar em desespero, perder o meu racional que é tão bom, usar a minha cabecinha oca para abrir a boca, porque o rato vai procurar uma saída, ele ia encontrar a minha boca como saída e eu mordia ele e matava ele. Nojento, mas eficaz. Perdi o medo. E outro dia mesmo eu vi uma figurinha assim que estava escrito assim, eram figurinhas. Tenho medo de errar. E errei. E na outra figurinha que estava escrito, um medo a menos. Então eu acho o medo, mesmo porque eu sou fleumática, quem tem um temperamento fleumático é do elemento água, a emoção que nos move é o medo. Então eu vou atrás de mais dinheiro porque eu tenho medo. E eu, por ser racional, por racionalizar, eu vou me precavendo, eu transformo o meu medo em precaução. E depois eu transformo em cautela. Porque eu não sei se você percebe, quando a gente tem medo, a gente fica meio pisando em ovos, que nem a história do rato. A gente não encontra, quando a gente está com medo, a gente não encontra solução. Por isso que falam que medo paralisa. Porque a gente fica burrão mesmo, a gente não consegue raciocinar. Quando eu consigo raciocinar um pouquinho, eu vou com precaução, ou seja, eu vou me precaver de algo que eu tenho medo que aconteça.
Quando eu raciocino mais ainda, eu transformo essa precaução, eu transformo em cautela. Eu vou, mas vou sabendo de todas as possibilidades que pode acontecer. E aí eu não tenho mais medo, porque eu já tenho em mim a solução. Sem contar que o medo é super saudável, porque muitas vezes, por medo, eu vou falar o lado saudável do medo, tá? Porque o medo muitas vezes faz a gente se aprimorar. Por exemplo, eu tenho medo de, sei lá, do que eu poderia dizer, de falar errado. Ah, eu tenho medo de fazer live porque eu falo muito errado, as pessoas não vão me entender. Esse medo eu posso usar para me aprimorar no meu modo de falar. Ou pegar esse medo e acabar me ouvindo, assistindo várias vezes até que eu aceite e comece a apreciar o meu modo de falar. O medo evita que eu pense que eu sou a Mulher Maravilha e me jogue do quinto andar para sair voando, porque faz eu raciocinar que eu não sou passarinho, que eu não tenho asa, que eu vou cair que nem bosta na água, pof, né? Então, o medo é muito, muito, muito benéfico quando a gente sabe usar. Mas para saber usar, eu tenho que saber a causa desse medo. No caso do exemplo nojento que eu contei do rato lá do filme que eu assisti, a causa é porque na época eu me sentia muito indefesa. Eu não sabia ainda colocar limites, eu não sabia me defender, eu ainda estava com o meu poder na mão do outro, preocupado com o que o outro poderia fazer. A partir do momento que eu deixei e compreendi, né, esse meu aspecto, o medo passou. Mas para ele passar, eu tenho que entender qual é a origem do meu medo. Eu tenho medo do quê? Ai, Márcia, eu tenho medo de fantasma. Vamos lá. Fantasma é um defunto, é uma pessoa que estava viva e dissomou, perdeu a soma, perdeu o corpo físico, mas continua vivendo no astral e etc. E chama-se de fantasma porque, na realidade, no lugar dele ir para a dimensão do astral, ele continua, vamos chamar de assombrando, fazendo sombra aqui nessa densidade, nesse momento que nós estamos, como encarnados. Eu, como uma pessoa sensível, eu sinto a frequência desse fantasma. Aí eu vou sentir medo. Por quê? Porque eu desconheço a origem. Eu acho que o segredo de desmontar o medo é exatamente isso. Você, eu, todo mundo, começar a pesquisar e a conhecer a origem do medo. O do porquê do medo. No caso do medo fantasma, é a minha sensibilidade. Ah, então eu vou acreditar em mim. Eu estou com medo de fantasma, porque aqui tem uma pessoa que não está mais no corpo físico e eu estou sentindo a presença dela. Então eu vou fazer o quê? Bom, eu, Márcia Marins, psicanalista, espiritualista, também humanoterapeuta, conhecedora da mesa, conhecedora de apometria, conhecedora de reza católica, conhecedora de macumba. Cada um conhece alguma coisa, conhecedora de simpatia, também pode ser simpatia, também pode ser uma prece. O que vai mandar, mas na realidade, eu posso usar todos esses artifícios, tá? Mas o que vai fazer com que eu não sinta mais essa frequência é a minha sintonia. Olha que legal, gente. Tudo depende da gente. Então, eu sei, eu assumo, eu aceito que eu estou com medo de fantasma, porque de fato, nesse ambiente, tem um fantasma e eu estou captando a frequência dele. Então, eu vou mudar o meu dial. O que seria mudar o dial? Mudar a minha intenção, pôr a intenção. No lugar de ficar prestando atenção na frequência daquele fantasma, eu vou mudar o meu canal, a minha emissora, o meu dial e vou prestar atenção em outra coisa.
é uma possibilidade. Eu, como sou cagona, porque como eu já falei, eu sou fleumática, na hora, mano, ou eu rezo, ou eu estalo meus dedinhos lá na apometria, passo bolsão, enfim. Cada um se vira como pode, porque também a gente não dá pra gente acusar a gente de, ah não, se eu tô sentindo, eu tenho que mudar minha frequência. Eu não tenho que nada, às vezes eu não vou conseguir mudar mesmo. Eu vou ficar naquela frequência daquele fantasma. Mas eu também posso ter um pouco de boa vontade de conversar com aquele fantasma? Posso. Vai ser uma conversa assim de boca ao ouvido? Não, porque ele não tem mais boca, muito menos ouvido. Embora o corpo astral tenha uma semelhança ao nosso corpo físico. Mas eu posso ter uma conversa mental? Posso. Muitas vezes aqui em casa eu senti a presença da minha mãe, do meu pai, eu já sinto, já conto do meu pai. Mas muitas vezes eu senti a frequência da minha mãe, porque minha mãe era muito mais intrometida do que meu pai. E eu converso com ela. Às vezes estou com saudade e falo, ai mãezinha, que gostoso sentir sua presença. Eu tava com saudade. Mas ó, já matei a saudade, segue sua vida, não estou mais precisando da senhora. Pode ir tranquila que a senhora ainda tem uma grande jornada pela frente. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Falo com carinho. Quando eu estou carinhosa. Quando eu sinto a presença dela querendo alguma coisa, ou querendo impor alguma coisa para mim, é natural que eu vou conversar com ela como eu conversava quando ela era encarnada. Mãezinha, ó, chegou, parou, não deu, não quero mais, acabou, findou o nosso papo por aqui. O meu pai, que também já dissomou, ele costuma aparecer quase sempre, que era até um hábito dele quando ele era encarnado. Quando eu vou fazer compra, porque ele adorava comer porcaria, ele chamava de porcaria, que era queijinho, que era salgadinho, que era docinho. Então eu chegava do supermercado, ele já saía do quarto dele correndo e ele falava para mim assim: Marcia, o que você trouxe de porcaria? Né? Ah, Márcia, mas isso pode ser sua imaginação? Lógico que pode ser a minha imaginação da lembrança do que eu vivi com ele, mas a gente sente a frequência, né, desses que a gente chama de fantasma, ou espírito, ou astral, aí você tá o nome que você quer. Mas sinto medo? Às vezes eu sinto, mas a maioria das vezes que eu tenho essa sensibilidade e eu sinto medo, é de algo ou de alguém que eu desconheço. Então, o que me leva a crer e a raciocinar que o que mais nos causa medo, o que mais causa medo ao ser humano é o desconhecido. Aquilo que a gente desconhece, a gente sempre vai ter medo. Por isso que na nossa psique nós temos mecanismos de defesa. Para nos defender do quê? Daquela parte minha que eu tenho medo de assumir. É sempre o medo, mas o medo pode levar você a avançar? Com certeza. Então, se eu pudesse fazer a pergunta, tanto eu pudesse que eu vou fazer, né, gente? Eu posso fazer a pergunta, mas para que ter medo? Porque medo é uma emoção que o animal sente. Só que quando o animal sente medo, o animal ataca. Eu não sou da espécie animal, eu sou da espécie hominal. Então, eu vou acolher essa minha emoção, medo, e raciocinar, transformar em sentimento e dar uma resposta a esse medo. Porque não adianta eu ficar como animal acuado num canto. Você já viu o animal com medo? Ele vai para um cantinho e fica lá, ó. Tem a Cris, a minha cachorra. Ela tem medo de trovão, de chuva, de vento, de barulho forte. É uma cagona que nem eu. Ela tem medo de um monte de coisa. Ela se mete debaixo da coberta e fica tremendo. Ela, animal. Eu, hominal. Ah, eu tenho medo de tempestade também? Eu vou fingir que eu tenho, tá? Então vamos imaginar que eu tenha. Tenho, o que eu vou lá? Eu vou na varanda, eu fecho as vidraças, fecho todas as janelas de casa, ponho a TV no último volume para não me deixar influenciar por aquele medo. Eu, racional. A Cris, animal, a minha cachorrinha, ela pode fazer isso? Não, ela não tem raciocínio para isso.
O máximo que ela consegue é se esconder embaixo das cobertas, que é o que a maioria das pessoas fazem em relação ao medo, se esconde no lugar de enfrentar. Ora, mas se tudo aqui é polaridade, o medo é a polaridade da coragem. Se eu não enfrentar o medo, eu nunca vou chegar à coragem, gente. Vamos refletir, vamos pensar. O medo é útil. Aliás, tudo que nós falamos até hoje e até agora, e tudo que eu falo no meu canal, e tudo que eu falo dos reinos anteriores, e que eu falo do nosso reino atual, ou do reino vindouro, ou dos extraterrestres, ou dos astros, se bem que isso é difícil falar porque eu não entendo quase nada, é tudo, sempre, estou com Platão e Nova, é pro bem, pro bom, pro justo e pro belo. É só saber usar. Como eu canso de dar exemplo, o mesmo exemplo, é como um eletrodoméstico. Você compra lá, sei lá, uma panela de pressão elétrica. Se você ler um manual, você vai saber usar ela de várias formas. Você vai fazer pudim, você vai fazer bolo, você vai fazer feijão, você vai fazer sopa, você vai fazer arroz, você vai fazer tudo. Porque você leu, você entendeu, você compreendeu, você conheceu a utilidade daquilo. Mas se eu não conhecer a utilidade dessa panela de pressão elétrica, eu vou partir do princípio que é uma panela de pressão, então só serve para cozinhar feijão. E é mais burra ainda, eu vou ser mais burra ainda. Tem lá o botão na panela de pressão, ela é feijão. Como eu não tenho... tem gente que faz isso. Eu não... Ai, me lembrei de outro caso. Eu não tenho certeza se o feijão vai cozinhar no tempo que está marcado aqui. Eu vou pôr o meu tempo. E aí eu vou ter que ficar abrindo e fechando a panela de pressão e vou falar que a panela de pressão não presta. Quando na realidade fui eu que não quis aprender. O outro caso que eu falei que eu lembrei é daquela coisa de GPS. É GPS, Waze, sei lá como chama. Sabe que vai mostrando o caminho? Porra, mano, o que eu conheço de gente que liga aquela porcaria no celular e a mulher ou o homem fala a oeste à direita, a oeste a não sei quantos quilômetros entre a direita, ele fala, não, por esse caminho eu não vou, porque esse caminho eu não conheço, ela tá me mandando pro caminho errado. Pô, mano, a coisa tá lá via satélite, ela tá te mandando pro caminho onde tem menos trânsito, onde é mais rápido. Tudo bem, às vezes tem falha de alimentação, você passa por meio de uma favela, ou mudar a rua contramão e o satélite não captou, não conseguiram alimentar, não sei se alguém alimenta isso. Pode acontecer? Pode, mas é raro. Então, se você tem medo de seguir o GPS, não liga o GPS. Eu vou falar uma coisa bem antiga. Antigamente tinha uns guias de página azul, acho que chamava guia. Você tinha que abrir uma página, emendar com a outra página para saber o caminho. Ou não, vai parando a cada quarteirão e perguntando onde fica tal lugar, onde fica tal lugar. Mas saia do lugar, se mova, aproveite seu medo. O seu medo é bom, o seu medo veio para despertar alguma coisa em você, para te levar para algum lugar. Não haja como animal, se escondendo, se encolhendo, se apequenando porque tem medo. Se atreva, vá, enfrente seu medo, porque todo medo, eu vou falar que todo medo, eu vou exagerar bastante, todo medo é falta de raciocínio. É porque a gente não acha saída, é desconhecido pra gente e a gente tem medo. Eu tenho medo que você seja o meu hater, mas não tenho medo mesmo. Adoraria você meter a boca em mim. Sabe por quê? Porque não me afeta em nada. Porque eu respeito a sua opinião. É a sua opinião. Agradeço muito você ter se expressado no meu canal. E eu não tenho medo de... eu vou me atrever. Eu não tenho medo de nada e nem ninguém. O que eu tenho medo, eu vou lá, enfrento, porque eu sei que é desconhecido. E quer saber do que mais? Vou contar para vocês. Na maioria das vezes, quando eu tenho medo, que é algo que desconheço, eu, embora não exerça a metodologia humanoterapeuta, eu vou na mesa quantiônica que eu aprendi, pesquisar de onde vem esse medo, para
conhecer a origem do medo e não sentir mais aquela coisa horrorosa. Mas às vezes eu tenho vontade de assistir medo e assisto filme de terror. Aí eu mesmo fico pondo medo em mim. Você já fez isso? Aí você fica com a luz escura, aí eu vou levantar a luz. Aí você tá com calor, você quer pôr o pé pra fora, você imaginar, aí o fantasma vai puxar o meu pé, ou eu ponho pra dentro. Aí também é gostoso de vez em quando sentir medo quando a gente quer. Mas é isso aí, não deixa o medo te paralisar, porque o medo é só aquilo que você não conhece. Vai lá conhecer, vai. Ó, no próximo vídeo a gente vai falar de uma coisa que leva a gente pro inferno. Eu acho que é a única coisa que leva a gente pro inferno, tanto encarnado, desencarnado, é a culpa. Espero vocês. Beijinho, muito obrigado, crianças.